Primeiro ponto. Ações de graças e louvor. Oferecendo a si mesmo. A. O propósito diário do louvor. A Bíblia diz em Salmos 100, no versículo 4, entrar em suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Há duas razões básicas pelas quais podemos louvar a Deus. Primeiro, por quem Ele é, uma verdade sobre a natureza e o caráter de Deus. Segundo, pelo que Ele fez, dons, bênçãos, proteção, respostas a orações, etc. Louve-o por quem Ele é. Posso contar-lhes algo, queridos irmãos, agora mesmo. Louvar a Deus todos os dias por quem Ele a transformará a sua vida. Você poderá começar dizendo simplesmente: Senhor, eu te louvo hoje porque Tu és o meu Salvador. Não somente me salvaste dos meus pecados do passado, mas Tu és também o meu Salvador neste exato momento. Sei que Tu me salvarás de muitas coisas, ainda hoje, de temores, dúvidas, palavras iradas. Agradeço-te de fato porque Tu és um Salvador tão forte e fiel. No dia seguinte, você poderá escolher um outro aspecto do caráter de Deus e pensar sobre isto. Senhor, louvo-te porque Tu és todo-poderoso. Tu és mais forte que qualquer coisa que possa acontecer comigo hoje. Posso ter a certeza de que Tu me protegerás e me fortalecerás, não importa o que possa acontecer. Aí então, novamente, talvez você queira agradecer ao Senhor por ser a verdade. Senhor, louvo-te por seres tão fiel e verdadeiro. Sempre posso confiar na verdade da Tua palavra, ela nunca falha. Na Tua verdade encontra-se a liberdade, e posso andar nesta maravilhosa liberdade hoje. Desta maneira, você pode continuar a louvar a Deus todos os dias por uma diferente parte ou aspecto da sua natureza. Já vi alguns livros que dão um nome especial para Jesus para cada dia do ano. Você poderia formar a sua própria lista para uma semana de cada vez. Posso assegurá-lo que o seu louvor e adoração tornar-se-ão muito vivos e significativos. Louve-o pelo que Ele fez. Semelhantemente, louve ao Senhor pelo que Ele fez. Há algumas bênçãos do passado pelas quais simplesmente não podemos agradecer ao Senhor o suficiente. Continuamos a agradecê-lo vez após vez. Isto é algo maravilhoso de se fazer, mas também se mantém atualizado. Escolha algo especial que Deus fez na sua vida ontem, pelo qual você pode louvá-lo. Isto mantém a nossa vida de oração e louvor luminosa e renovada. B. Ofereça o seu corpo ao Senhor. Romanos 12:1 nos diz para fazermos isto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando pensais no que Deus fez por vós, isto seria pedir muito. Esta é a adoração verdadeira e espiritual que Ele deseja. É uma adoração espiritual oferecermos os nossos corpos a Deus. Há muitas maneiras de oferecermos os nossos corpos ao Senhor. Uma delas é ajoelharmos-nos. Se você não puder ajoelhar-se, sente-se diante do Senhor com um coração humilde. Todos estavam assentados quando o Espírito veio primeiramente no dia de Pentecostes. É bom, no entanto, ajoelharmos-nos quando possível. Desta maneira, mostramos o nosso desejo de humildemente nos submetermos e nos oferecermos a Deus. É mais do que uma mera formalidade religiosa ou um ritual. Significa que estamos prostrando nosso coração diante do Senhor. Hoje de manhã dancei diante do Senhor. Foi somente por alguns momentos, porém o fiz com o coração repleto de louvor e alegria. As Escrituras também nos dizem para levantarmos as nossas cabeças e as nossas mãos ao Senhor. Aplaudi com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, é o que o salmista diz em Salmos 47:1. Não é preciso que seja o mesmo tipo de louvor todos os dias. Porém, ofereça de fato o seu corpo, de alguma forma ao Senhor, no começo do dia. Você descobrirá que é muito mais fácil resistir às tentações do mundo para o seu corpo, se você fizer isto. As mãos levantadas a Deus em louvor santo, cedo de manhã não cederão tão rapidamente a atos ímpios de desobediência.
Quando os nossos corpos não são oferecidos e submetidos a Deus, podemos sofrer todos os tipos de problemas. Gula, preguiça e sexo impuro são todos pecados do corpo. O louvor do corpo é uma forma pela qual podemos nos fortalecer para resistirmos ao mundo, à carne e ao diabo. Ofereçamos os nossos corpos a Deus em louvor todos os dias. C. Cante um cântico novo. Salmos 96:1 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Como isto é possível? De quem recebemos estes novos cânticos? Do Espírito Santo e seus dons. 3 maneiras de cantar. Paulo descreve isto. Eu cantarei com o Espírito. 1 Coríntios 14:15. Paulo usou os dons do Espírito para ajudá-lo a cantar cânticos novos. Os seguintes versos se referem a 3 maneiras de cantar para o Senhor. Falando a nós mesmos em A. Salmos. B. Hinos. C. Cânticos espirituais, cantando e fazendo melodia no seu coração, para o Senhor. Efésios 5:19. Ensinando e censurando uns aos outros em A. Salmos. B. Hinos. C. Cânticos espirituais, cantando com graças em seus corações, para o Senhor. Colossenses 3:16. A maioria de nós canta salmos e hinos. O que são cânticos espirituais? São cânticos novos que o Espírito Santo nos concede. Eles são acessíveis a todos os crentes cheios com o Espírito, que usarão as habilidades concedidas pelo Espírito. 2. Cantando os salmos. Este chamado ao louvor das Escrituras tem sido proclamado muitas e muitas vezes pelos grandes líderes através da história da Igreja. Recentemente eu estava lendo um livro de William Law. Chamava-se Um Chamado Sério a uma Vida Devota e Santa. Ele o escreveu nos primórdios do século XVIII. Ele disse que os cristãos deveriam cantar um trecho dos Salmos todas as manhãs. Os Salmos são uma rica fonte para os nossos cânticos ao Senhor. Também nos dão um exemplo a ser seguido. Já foi dito que Davi era o suave cantor de Israel. Poderíamos talvez perguntar como ele iniciava cada dia. A resposta pode ser encontrada nos próprios Salmos. A cada manhã coloco as minhas necessidades e desejos diante de ti. E aguardo com grande esperança e expectativa. Salmos 5:3. Cantarei da tua força, pela manhã, cantarei do teu amor. Salmos 59:16. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, ó minha alma. Desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei a alva. Salmos 57:7 e 8. Quanto tempo isto tudo demorará? Talvez 3 ou 4 minutos no início. Mas, à medida que o nosso espírito se une ao seu espírito num cântico alegre, nos esqueceremos por completo do relógio e ficaremos maravilhados de como o tempo pôde ter passado tão rapidamente. Há outros versículos bíblicos que podemos cantar também. Às vezes, Deus nos dará nossos próprios cânticos, ou poderemos usar os que já conhecemos. Muitos versículos bíblicos foram adaptados à música em anos recentes. De uma coisa podemos ter certeza. Qualquer que seja o esforço que fazemos para cantarmos louvores ao nosso Deus, tornar-se-á um cântico novo em nosso coração e um doce som ao seu ouvido. D. Adore no Espírito. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4:23. Efésios 5:18 e 19 nos diz: Enchei-vos sempre do Espírito, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O apóstolo Paulo nos diz que às vezes, a nossa oração e cânticos deveriam ser no Espírito. 1 Coríntios 14:14 ao 16. Ele esclarece muito bem neste capítulo que os cânticos e as orações no Espírito têm um significado especial. Significa cantarmos e orarmos numa língua que vem do Espírito Santo.
O cântico ou oração é formado por sons ou frases que não foram aprendidos. Esta língua espiritual não é compreendida pela mente de quem ora ou canta. Tampouco é compreendida por alguém que esteja perto, ouvindo. É, no entanto, compreendida por Deus, porque é dada pelo seu Espírito. Novamente, o apóstolo Paulo nos diz que às vezes, não sabemos como orar e pelo que orar. Contudo, o Espírito Santo pode orar a Deus através de nós com sons ou com uma língua que não compreendemos. No entanto, sabemos realmente que isto está sempre de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Muitas vezes, após orarmos no Espírito, começamos a orar com a nossa língua materna com grande poder e sabedoria. Em 1 Coríntios 14, 14 ao 16, Paulo refere-se a isto como orarmos com o entendimento. A oração no Espírito geralmente nos ajuda a orarmos melhor em nossa língua conhecida. É como se as nossas mentes fossem lavadas e desobstruídas. Aí então podemos pensar e orar melhor de acordo com a vontade e o propósito de Deus. A oração em línguas é uma ferramenta poderosa e um gracioso dom do Espírito Santo de Deus. Isto deveria ser um aspecto importante da nossa vida devocional diária. O cântico no Espírito pode ter um propósito semelhante em alguns aspectos. Às vezes, simplesmente não conseguimos expressar em palavras o quanto amamos ao Senhor Jesus. Uma vez mais o Espírito Santo nos ajuda, dando-nos sons e cânticos de louvor numa língua que não compreendemos com as nossas mentes. Contudo, sabemos de fato em nossos corações, que é um transbordamento de amor, alegria e louvor a Deus, e que estamos sendo fortalecidos em nosso espírito e em nossas devoções a sós com Deus. 1 Coríntios 14, 2, 4, 17 e 18. No culto público, é preciso que haja controles cuidadosos. Em nossas devoções a sós com Deus, podemos ter muita liberdade. Seremos edificados e o Senhor se agradará. Paulo continua ainda a dizer que é grato a Deus porque, em suas devoções a sós com Deus, ele ora em línguas, língua do Espírito, mais do que qualquer outro. 1 Coríntios 14, 18. Que exemplo maravilhoso para seguirmos em nossa própria vida de devoção diária!